O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que Lula não vai se expor a nenhum tipo de humilhação caso se reúna com o presidente americano. A fala foi feita durante a audiência na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. Agora sim, a Rani Veloso está com a gente, já tem as informações. Rani, que bom recebê-la aqui. Seja muito feliz na Jovem Pan, que venha com ótimas entrevistas, repercussões e agora sim as suas informações. Ótima tarde a você. Boa tarde, Bruno Pinheiro, a você, a Márcia Dantas e a todos que nos acompanham ao vivo direto de Brasília. Muito obrigada pela receptividade, vai dar tudo certo. Olha, falando sobre a expectativa desse encontro entre o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que deve acontecer na próxima semana, inicialmente o que se fala por aqui que seria uma reunião de forma virtual. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também falou sobre esse assunto durante as mais de 4 horas de comissão de agricultura hoje aqui em reunião na Câmara dos Deputados. Quando questionado pelo deputado Evair de Mello, do PP do Espírito Santo, quando o deputado falou que o presidente Lula deveria implorar para que Donald Trump fale com ele, que ele permanecesse nos Estados Unidos para tentar resolver essa questão do tarifaço contra os produtos brasileiros, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que não iria se expor, que Lula não precisaria de nenhuma lição de diplomacia e não iria se expor a nenhum tipo de humilhação. Ele fez uma comparação com o ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o Haddad, ele citou inclusive um episódio específico em que Bolsonaro havia se declarado para Trump. Segundo o ministro, isso seria humilhação. Vamos ver um trecho da fala dele. O Lula não está precisando de lição de diplomacia de ninguém, porque se acontecer alguma coisa ontem que o senhor deveria até se envergonhar em relação ao presidente anterior, é a maneira como o presidente Lula é tratado no mundo inteiro, por todos os chefes de Estado. Só tem hoje um presidente que fala com quem ele quiser, a hora que ele quiser, seja o presidente da China, da Rússia, da França, primeiros ministros, com quem ele quiser. Eu não vi o seu presidente cumprimentar um chefe de Estado, a não ser de forma vergonhosa para falar I love you para o presidente dos Estados Unidos. O Lula não vai se dispor a esse tipo de humilhação, deputado. O Lula anda de cabeça erguida. Ele sabe da origem humilde que ele tem, ele não nega a origem humilde que ele tem, mas ele sabe se fazer respeitar, como ele está fazendo agora, fazendo o Brasil ser respeitado. Rolou até um I love you, hein? Vamos ficar de olho, então, como será esse encontro aí, essa ligação entre o governo americano, o governo brasileiro e também Geraldo Alckmin. João Belucci, essa fala do ministro Fernando Haddad sobre não se expor a uma humilhação é meio que querendo se respaldar em não ir a este encontro. O que entender sobre essa fala do ministro da Fazenda hoje um pouco mais cedo? Infelizmente, Bruno, a questão ali certamente era alguma discussão técnica e é impossível a discussão técnica, ela sempre acaba sendo permeada pelo aspecto político, ainda mais após um encontro desse, como foi histórico ontem na ONU, seja pelo Lula falando ali sobre as teses que são encampadas pela ONU, seja o Trump no país sede onde fica a ONU, falando contra a ONU em diversas coisas defendidas pela ONU, criticando até a estrutura física da ONU, quando falou do teleprompter, da escada rolante quebrada. Então, assim, todos ali estavam fazendo os seus recortes, infelizmente, naquela sessão, politicamente. Mas me parece, como você tocou no ponto preciso, Bruno, que essa é a narrativa hoje para o lado da situação do governo, né? De que foi um encontro super amistoso, que eles se deram super bem, e insistir nessa tese que eles já falaram diversas vezes, que o Bolsonaro teria se humilhado para o Trump ou feito alguma forma de vassalagem, e o Bolsonaro falando que não, que quem faz isso é o Lula para a China, para a Rússia, enfim, são disputas de narrativa, mas que não resolvem os problemas do Brasil de forma nenhuma. O que eu percebi também, João Belucci, só para complementar essa análise, falando um pouco da nossa economia, o mercado reagiu a essas falas ontem de Lula e Trump. Parece que os empresários gostaram dessa possibilidade da revisão do tarifaço, o dólar deu uma caída, a Bolsa de Valores subiu. Você acredita que, de alguma forma, essas falas realmente
pegaram bem para o nosso país, não falando da imagem de Lula ou do governo, mas falando economicamente mesmo. Pode surtir algum efeito positivo nos próximos meses para a nossa economia? Eu acredito que sim, como você bem colocou, Márcio, o mercado já reagiu, porque era o que havia a gente estava em compasso de espera, essa questão das tarifas, vai ligar, não vai ligar, vai encontrar, não vai encontrar, e ontem ficou bem claro que há necessidade do encontro e o Trump fez a cartada dele, ou seja, lá se foi premeditado ou não, mas falou, vamos nos encontrar. E agora estão todos na expectativa do encontro e de que ele seja positivo, até porque a forma do que o Trump fez a proposição do encontro foi bastante positiva para o Lula, foi bem-humorada, falou que foi com a cara ali do Lula, que simpatizou com ele, e também pode ser uma sinalização futura até para o próprio Lula, né? Não sabemos como será a conversa, e lembrando que normalmente nessas conversas existem a conversa privada entre eles e depois, às vezes, nem sempre acontece, mas aquela parte pública onde a imprensa entra e filma alguns trechos da conversa. Pode ser até que nessa conversa prévia o Trump dê alguma sinalização para o Lula de ele tentar se descolar, ou seja, do Supremo, seja dos juízes, enfim, não há uma clareza quanto a isso, mas que para o mercado, para a economia foi ótimo, que eles, pelo menos inicialmente, ameaçaram ou programaram se encontrar, isso com certeza foi muito bom. Que a gente colha, né, os frutos aí para a nossa economia dessa conversa. Obrigada, João Belutti.